Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, dando continuidade aqui a questões de problemas envolvendo proporcionalidade, banca FGV. Questão 1, FGV 2014. Em uma turma do nono ano de um colégio de ensino fundamental, para cada 3 meninas, há 2 meninos. Uma das meninas saiu do colégio e em seu lugar entrou um menino nessa turma do nono ano. Agora, para cada 4 meninas, há 3 meninos. A quantidade total de alunos nessa turma é... Então, vamos pensar o seguinte. Tem o início. Ocorreu uma situação no início. E ocorreu uma situação no final, com a saída de meninas, entrada de meninos. Vamos descrever cada uma. No início, o que é que tínhamos? Para cada 3 meninas, há 2 meninos. Então, vou botar meninas M e meninos H, homens, para não confundir M com M. Então, isso é igual a quanto? A razão que ele fala aqui, ó, para cada 3 mulheres, há 2 homens, 2 meninos. Então, 3 para 2. Beleza. No final, o que é que ocorreu? Na quantidade de mulheres e a de homens foi alterada. O que é que aconteceu? A quantidade de mulheres, uma das meninas saiu. Então, M menos 1, saiu uma mulher. E em seu lugar entrou um menino. Então, nos homens, ficou homem mais 1. Então, o que é que ocorreu com isso? A questão fala que agora, com isso, para cada 4 meninas, 4 mulheres em cima, a parte das mulheres, vão ter 3 homens, 3 meninos, 4 para 3. Aí a pergunta, a quantidade total de alunos nessa turma é? Então, pensa bem comigo. Eu vou fazer essa questão sem fazer cálculo praticamente. Se você se ligar, esse tipo de questão, na maioria das vezes, quando tem menino e menina, homens e mulheres, vacas e porcos, o que seja, animais, você tem que pensar o seguinte, o total, eu não quero a quantidade de mulheres, eu não quero a quantidade de homens, eu quero a quantidade total. Então, a quantidade total não vai me importar o detalhe de quantas mulheres tem e quantos homens tem. Eu posso achar isso sem achar eles individualmente. Como assim? Se você prestar atenção, deixa eu colocar aqui, a quantidade aqui total vai ser proporcional a 5. Por quê? Porque tem 3 partes de mulheres, 3x, e tem 2 partes de homens, 2x. Então, isso é o quê? 5x o total. O total vai ser proporcional a 5. E aqui, essa outra, o final, tem 4 partes de mulheres e 3 partes de homens. Então, ó, no final, 4 mais 4x mais 3x dá 7x. Moral da história, o que é que significa isso? Que o total vai ter 5 partes no início, um número proporcional a 5, e no final um número proporcional a 7. Então o valor total, de alunos precisa ser um número que seja divisível por 5 e 7 ao mesmo tempo. Só é você olhar nas alternativas. 20 é por 5, mas não é por 7. Não é divisível por 7. 25 é por 5, mas não é por 7. 28 é por 5, não, é por 7, mas não é por 5. 30 é por 5, mas não é por 7. Resposta, letra E. Por que letra E? 35 tanto é divisível por 5 quanto é divisível por 7. Então é uma grande tática para você fazer esse tipo de questão. Você poderia achar desse jeitinho. Professor, e se eu não fizesse assim? Se você não fizesse assim, aí você teria que fazer sistema. Aí a segunda maneira, você ia achar, mas ia ser bem mais trabalhoso. Mas poderia fazer. Segunda maneira. Mulheres, a quantidade de mulheres é 3x no início, né? E a quantidade de homens é 2x. Aí você ia para a segunda equação.
Mulheres é 3x menos 1 é igual a homens, que é 2x mais 1, é igual a 4 terços. Não é isso? Aí você ia multiplicar, ó, assim, né? Cruzado, né? Como diz a história. Fazendo isso ia ficar 3 vezes 3x dá 9x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 4 vezes 2x dá 8x. E 4 vezes 1 dá 4. 9x. 8x passa subtraindo, menos 8x. 4 permanece. E o menos 3 passa mais 3. 9x menos 8x dá x. 4 mais 3, 7. Moral da história, você achou o x que é 7. A quantidade de alunos nessa turma. Você ia votar mulheres é 3, x é 3 vezes 7. Dá 21 mulheres. E homens é 2x, 2 vezes 7. Dá 14. 21 mais 14 dá quanto? 35 pessoas. E mesmo ele não especificou se era no início ou no final. No final também ia dar 35. Por quê? Saindo uma mulher e entrar um homem. Então acaba se compensando. Ia ficar 20 mulheres e ia ficar 15 homens. Aí ia dar 35 do mesmo jeito. Agora, se ele perguntasse a quantidade de mulher e de homem, ele tinha que perguntar se era no início ou no final. Mas para total, efeito de total, tanto no início quanto no final, deu igual, por coincidência, porque saiu uma mulher e entrou um homem. Beleza? Então fica a dica aí. Questão 2, FGV 2016. Para ser aprovado em um concurso, o candidato precisaria acertar 3 de cada 5 questões de uma prova. Então, eu vou logo desenhar aqui para essa questão. Eu faço de várias maneiras para abrir a mente do aluno. Então, veja. Tem 5 partes aí a minha fração. De cada 5 questões, ele tem que o quê? Acertar quantas? 3. Então, cada 3 acertos de 5 questões de uma prova. Não quer dizer que a prova tem 5 questões. É de cada 5 questões ele acerta 3. Consequentemente, ele erra 2. Considerando que havia 45 questões na prova, quantas questões no máximo o candidato poderia errar para não ser reprovado e quantos pontos no mínimo ele seria aprovado se cada questão valesse 1 ponto? Então vamos com calma. Quantas partes teriam aí? Mesma lógica de acerto e de erro. O acerto tem 3x, que são 3 partes. E o erro, 2 partes, 2x. Se tu juntar 3x, eu estou formalizando com x, tá? Você nem precisa colocar x, tem gente que nem usa o x. Mas é bom se acostumar também, porque lá na frente faz falta quando você não sabe usar assim. Juntando as partes de acerto com as partes de erro, tem que dar 45 questões, né? Juntando um total aí. 3x mais 2x dá 5x, igual a 45. X igual a 45, e esse 5 multiplicando passa dividindo. X é igual a 9. Interpretando a questão. X igual a 9. O que é que significa? Acerto 3x, 3 vezes 9. Ele acerta 27 questões. Né? Erros, 2x. 2 vezes 9. Ele erra 18 questões. Então, qual a resposta? Letra E. Por que letra E? Ele erra 18 questões e acerta 27. E o acerto é o mínimo de pontuação para ele passar. Porque cada acerto vale 1 ponto. Ó. Na própria questão fala aqui, ó, vale 1 ponto. Então, se ele acerta 27 questões, é 27 vezes 1. Então, ele erra no máximo 18 questões e faz 27 pontos. E aqui é o número de erros. Ó. Número de erros. E aqui, 27 é o número de acertos. Tá apertadinho aqui, deixa eu botar para cá. 27 é o quê? Número de acertos.
Como cada acerto vale 1 ponto, aí fica 27 pontos. Beleza? Questão 3, FGV 2013. Vamos lá. Em uma sala há advogados, juízes e desembargadores, e apenas eles. Para cada 2 desembargadores, há 3 juízes, e para cada 4 juízes, há 7 advogados. A razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total de pessoas na sala é... Então vamos na calma, vou fazer de uma maneira normal aqui, alternativa. Tem desembargadores. Para cada 2... Primeira razão aqui, ó, vou botar aqui, ó, desembargadores. Para cada desembargador, há uma quantidade de juízes, J. Desembargador D, juízes J. Essa razão fica igual a quanto? Vamos lá. 2 desembargadores para 3 juízes. Beleza. Agora eu vou aqui para juízes. A cada 4 juízes, há 7 advogados. Então, vou botar advogados aqui de outra cor. Deixa eu botar de verde. Advogados. Então, vamos lá. Para cada 4 juízes, há 7 advogados. Beleza. A razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total de pessoas na sala é... Então, veja, gente. Uma maneira tradicional, ele quer o quê? Ele quer a razão. Eu vou fazer aqui, ó, mais afastadinho aqui, porque eu vou deixar um espacinho para fazer a segunda maneira. Primeira maneira. Desenvolva essas 2 razões. Desenvolvendo essas 2 razões, vai ficar o quê? 3D, que a gente vai multiplicar cruzado. 3 vezes D, né? Igual a 2 vezes J. Né? Então, ó, eu vou colocar tudo em função de J. D é igual ao quê? 2J. Esse 3 multiplicando passa dividindo. Sobre 3. Beleza. E a segunda razão é o quê? 4 advogados. 4 vezes A. E 7 vezes J, né? Multiplicando cruzado. Eu estou multiplicando cruzado aqui, ó, assim, ó. Só para vocês entenderem. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, advogados vai ficar o quê? 7J sobre 4. Para que eu estou fazendo tudo isso em função de J? Porque o que é que ele quer na questão? Ele quer a razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total. Então, a primeira parte eu achei tudo em função de J. E na segunda parte eu vou fazer o quê? Ele não quer a razão. Razão é divisão. Ele quer a razão entre a quantidade de juízes, que é J, sobre o total. Aí agora tu faz. Isso é igual ao quê? J sobre o total. O total não é advogado mais juízes. Vou botar na ordem maior aqui. Não é juiz mais advogado mais desembargador, o total? É o total. Então, ó, J é igual ao quê? Eu vou botar agora aqui, ó. J mais advogado, bota em função de J, porque se você colocar tudo em função de J, no final eu vou cortar J com J e só vai ficar um número, que é o que a questão tem nas alternativas, só número, não tem letra. Então, A é o quê? 7J sobre 4. Mais D, 2J sobre 3. Professor, eu posso fazer esse cálculo do total separado? Pode sim, para não ficar confuso, pode sim. Vou continuar aqui em cima, tá? Continuando aqui em cima. Vai ficar J sobre. Eu vou tirar o MMC daqui de baixo. Por que o MMC? Tem 4 e 3, denominadores diferentes. Aqui mesmo que tem um aqui embaixo. O MMC de 4 e 3 é 12. Ó. Então eu boto tudo sobre 12. Aí eu faço aquele velho processo. Divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido por 1. 12 vezes J. 12J. 12 dividido por 4. 3 vezes 7. 21J. 12 dividido por 3. 4 vezes 2. 8J. Moral da história vai ficar igual a J. 12 mais 21 mais 8 dá 29. Com 12 dá quanto?
39, 41J sobre 12. Como é, Neto, divisão entre frações? Repete a primeira, que é J, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 12 sobre 41J. O inverso, inverte. J em cima e J embaixo, ó, corta. Só sobra quem? 12 sobre 41. Resposta é essa que está na letra B de bola. Professor, que trabalho? Depende da sua habilidade. Quem tem habilidade faz esse cálculo até rápido. Mas assim, tem outra maneira? Tem. Segunda maneira. É a gente forçar ao J de cima e o J de baixo ficarem na mesma razão, na mesma proporção. Tipo, o J de cima não está proporcional a 3 da relação de cima, da proporção, e o J de baixo está proporcional a 4. Eu vou tentar fazer os dois ficarem proporcionais iguais. O que é que eu faço? Eu multiplico esse J de cima aqui, o da proporção de cima por 4, e o de baixo por 3. Para quê, Neto? Porque os dois vão ficar 12. Aí vai ser bom, porque vai igualar, vê. Já que eu multipliquei por 4 aqui, eu vou multiplicar por 4 aqui também. Se eu multiplico por 4 embaixo, tem que ser em cima também. E nessa proporção de baixo, se eu multipliquei por 3 em cima, eu multiplico por 3 embaixo. Vê como vai melhorar agora. 2 vezes 4 vai ficar... Vou botar até da cor característica. Ó. 8, os desembargadores. Os juízes, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, os juízes, vai ficar 12, ó, ficou igual a 12 também. Ó. Foi isso que a minha ideia, forçar. E advogado, 7 vezes 3, 21. Para que eu fiz isso? Eu não estou dizendo que tem 8 desembargadores, 12 juízes e 21 advogados, não. Isso é proporcional. Mas já que é proporcional, a proporção é constante para todos. Então sempre vai dar o mesmo resultado, sempre vai dar a mesma fração. Aí agora tu faria, ó, vê como ficaria legal. Juízes sobre o total. Juízes é proporcional a 12, que não é 12 partes, 12x. 12x. E o total é proporcional ao quê? 12x mais. Desembargador é proporcional ao quê? A 8. Ó. D a 8. 8x. E advogado é proporcional a 21. Como está aqui embaixo, ó, 21. 21x. Professor, se eu não colocasse esse x, eu erraria? Não, você não erraria. Você ia colocar... Vai cortar x de qualquer jeito. Porque 12 mais 8 mais 21 dá 41x. Vai cortar x de qualquer jeito. Mas eu só não estou colocando para não confundir você. Porque tem gente que esquece do x e acha que tem 12 juízes, 8 desembargadores e 21 advogados. Aí está errado pensar assim. Isso é proporcional. Por isso que eu boto o x. Porque 12x pode ser... O x pode ser 1. Aí 12 vezes 1 dá 12. O x pode ser 2. 12 vezes 2 dá 24. Então assim vai. Então por isso que eu não me vicio em colocar para o aluno você não se confundir. Mas para esse caso, se você não colocasse o x, ia cortar de qualquer jeito, daria 12 sobre 41. Beleza? Então fica a dica aí. Questão bem legal, né? Questão 4, FGV 2021. Duas urnas contêm a mesma quantidade de fichas. Nas duas urnas só há fichas vermelhas ou azuis. Na primeira urna, a razão do número de fichas vermelhas para o número de fichas azuis é de 5 para 1. E na segunda urna, de 3 para 1. No total, há 45 fichas azuis. O total de fichas vermelhas é... Então a questão meio difícil essa aí, viu? Eu considero essa questão um pouco difícil. O raciocínio dela não é tão fácil, tá? Vou colocar aqui para vocês. Tem duas urnas, tá? Vou até desenhar. Tem a urna 1. Urna 1. E tem a urna 2. Vamos entender o raciocínio da questão. O que é que acontece? 50% das fichas está nessa urna 1. Que é metade em uma, tem a mesma quantidade. Então, se tem a mesma quantidade, você pode dizer que do total geral, 50% está aqui, né? 50% das fichas está aqui.
Vou ter colocado outra cor. Deixa eu colocar. 50% das fichas estão aqui na urna 1. E 50% das fichas estão na urna 2. O que é que torna essa questão difícil? Nas duas urnas há fichas vermelhas ou azuis. Então, veja. Na primeira urna, a razão do número de fichas vermelhas para azul. Vermelha para azul. Quanto é a razão? Vermelha para azul. É de 5 para 1. Ó. A cada 5 vermelhas, vou até botar da cor, 5 vermelhas, temos um azul. Beleza. E na segunda urna é diferente. Como é na segunda urna? Como é na segunda urna? Deixa eu ajeitar aqui. Falhou aqui minha caneta, deixa eu botar aqui. Como é na segunda urna? Para cada 3 vermelhas, há uma azul. Aí o que torna difícil é isso, que é diferente a proporção de uma urna para outra. Ele diz que no total há 45 fichas azuis. O total é juntando a urna 1 com a 2. Tu não pode dizer que é metade para um lado e metade para o outro, porque a proporção de azul numa está diferente na outra, né? Oxe, mas não tem uma parte e uma parte? Mas é diferente, porque uma é uma parte de um total de quanto? Na urna 1? Um total de 6 partes, ó, que tem 5 com 1. E a outra é uma parte do total de 4 partes, que é 3 com 1. Então é diferente, ó. Então muita gente confunde isso. Aqui é 5 para 1, é 1 em relação a 6. E aqui é 1 em relação a 4. Então como é que eu achei essa questão para fazer de uma maneira mais rápida? Ele quer o total de fichas vermelhas. Então o que é que a gente pode pensar? Pensa comigo o seguinte. A gente vai achar o total, a proporção que rege as fichas azuis. Essas 45 fichas azuis representam quantos por cento? Quantos por cento ou fração? Eu não vou trabalhar com porcentagem não, porque fração, porcentagem pode dar número quebrado. 50%, né? 1/2. 1/2 das fichas, né? Pense em 1/2. Então veja, as azuis elas representam quanto? As azuis representam que fração? Azuis. Urna 1. Você concorda que as azuis representam 1 de um total de 6 partes? Por quê? Porque tem uma parte de azul para 5 mais 1, que é 6. Mais 1 na urna 2 de um total de quantas partes? 3 mais 1, 4. Então aqui é o total de partes. Eu estou considerando aqui como se fosse 5 e 1, 6 partes. Professor, eu posso colocar x, botar x, 1x e 6x? Pode, mas vai dar a mesma coisa. 1x sobre 6x, você vai cortar x com x, aí vai ficar 1/6. 1x sobre 4x, vai cortar x com x, vai ficar 1/4. Aí eu já estou fazendo direto, tá? Fiz diferente das outras questões que eu já estou botando direto. Aqui, ó, você ia tirar o MMC, ó. 6 e 4 daria 12. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Moral da história. Isso aqui dá 5 sobre 12. O que é que isso significa? Eita, perdão. Houve um erro aqui. Volta. Me esqueci de um detalhe. Só um perdão. Perdão. Houve um errozinho crucial aqui. Deixa eu ajeitar. 1/6. E eu botei quanto? 1/4. Vê o erro que eu tinha feito. É diferente aqui, porque aqui é 1/6 da metade. E aqui é 1/4 da outra metade. Porque a urna foi fragmentada. A urna 1 e a urna 2 foi metade para um lado e metade para o outro. Eu me esqueci desse detalhe. Se eu não colocasse isso, íamos errar. Veja como dá o erro, né? Porque se eu fosse 1/6 e 1/4, estaria errado. Aqui é 1/6 de metade, porque 50% das fichas, que é 1/2, está na urna 1. E 50% das outras fichas está na urna 2. Então é 1/6 vezes 1/2 e 1/4 vezes 1/2. Porque esses azuis eu estou calculando a quantidade em fração. Então é 1/6 de uma metade mais 1/4 da outra metade. Aí você fica o quê? Fazendo o cálculo. 1 vezes 1 dá 1. 6 vezes 2, 12.
1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2, 8. Aí ia mudar tudo, né? Porque o MMC de 12 e de 8 dá quanto? O MMC de 12 e 8? 24. 24 por 12 dá 2. 2 vezes 1, 2. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. Quem tiver dúvida de como tira MMC, pega aquele 12 e 8, ó. Quem tiver dúvida, e divide simultaneamente, né? Só para lembrar. Faz aquela fatoração simultânea aqui, ó. Divide por 2, aí vai ficar 6. 8 por 2, 4. Por 2, dá 3, 2. Por 2 de novo, aí o 3 não dá e repete o 2 por 2 dá 1. Lembram disso? E por 3, ó. Então isso é o básico, saber fazer um MMC aqui. Sai dividindo pelos números primos aí. 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Por isso que o MMC deu 24. Moral da história, deu 5 sobre 24. Então, primeira parte da questão é desenhar as urnas. Segunda parte é calcular quantas as azuis representam em fração. E a terceira parte é fazer uma regra de 3 básica. Ele não quer o total de fichas vermelhas. Ó, o total de fichas vermelhas. Tu pode achar direto com a regra de 3. Como, professor? Não é 5 sobre 24 a azul. O que isso significa? Essas 5 partes, né, 24, representam as 45 fichas azuis. E o restante das partes serão as vermelhas, porque só tem azul e vermelho. Ele não quer o total de vermelho. Então o restante não é 24 partes no total. Então o restante é o quê? 24 menos 5, que dá 19. Então as 19 partes restantes, que é para completar as 24 partes no total, vai representar as partes vermelhas, que eu chamo de x. Multiplica cruzado, ó. 5 vezes x dá 5x. E 19 vezes 45. Aí x vai ficar igual a quanto? 19 vezes 45, eu não vou fazer esse cálculo, dividido por 5. Porque o 5 passa dividindo. Não é isso? Aí, ó. 45 dividido por 5 dá 9. 19 vezes 9 dá 90 mais 81. Dá 171. Então, 171 fichas vermelhas. Letra C de casa. Então, uma questão difícil, viu? Uma questão difícil. Tipo de questão que você tem que ver, rever, tá? De repente pensar em outras soluções alternativas. Eu pensei nessa aqui, bem interessante. O que tornou difícil é que eram urnas diferentes, com proporções diferentes. E ele deu a quantidade de azuis e queria de vermelha. Se ele desse individual a quantidade em cada uma, ficaria mais fácil. Tantas azuis na primeira e tantas azuis na segunda. A gente conseguiria matar fácil, porque tinha 50% de um lado e 50% do outro. Aí era tranquilo. Mas ele disse que era 45 azuis no total. Então tu não sabia quanto estava na 1 nem na 2. Aí foi isso que complicou. Beleza? Então, olha com carinho essa questão. Faz, refaz, porque realmente ela é mais difícil, tá? Questão 5, FGV 2015. Questão parecida com a anterior, mas só que mais fácil. Tem até na internet aí soluções alternativas dizendo que ela é fácil, mas às vezes existem soluções alternativas que por coincidência dão certo, mas não estão certas. Então fica ligado nisso. Duas urnas contêm apenas bolas brancas e pretas. Na primeira urna, de novo, ó, tem a urna 1. Tem a urna 1 e tem a urna 2. Na primeira urna é o quê? Há 240 bolas. E para cada 5 bolas brancas, há 7 pretas. Então, vou botar ó, brancas B e pretas P. Então, B sobre P, branca para preta, é o quê? 5 para 7 a relação. Que é 5 brancas a 7 pretas. Beleza. E na urna 2, para cada... Aí tem branca e preta de novo. E para cada 5 brancas, há 9 pretas. Para cada 5 brancas, há 9 pretas. Considerando-se todas as bolas das urnas, para cada 5 bolas brancas, há. Então ele quer saber para cada 5 bolas brancas vai ter quantas pretas, considerando todas as bolas das urnas.
Então, todas as bolas das urnas é juntando as duas, a urna 1 e a 2. Então, o que é que você tem que se ligar? Que a quantidade nas urnas é diferente. Na urna 1, tem quantas bolas no total? 240 bolas. E na urna 2, tem 280 bolas. Então, meu objetivo é fazer o quê? Achar a quantidade de bolas brancas da urna 1, da urna 2, e a quantidade de bolas pretas na urna 1 e na urna 2. Como é que eu acho? Fazendo proporção. Ó. Brancas na 1 vai ser 5 proporcional a 5, então 5x. Pretas na urna 1 proporcional a 7, 7x. Pode chamar de x. Então, ó, 5x mais 7x dá quanto? É o total de bolas, que é 240. 5x mais 7x dá 12x, igual a 240. Então, x vai dar quanto? 240. E esse 12 multiplicando passa dividindo. Então, x dá 24 dividido por 12 dá 2. Com 0 a mais fica 20. Então, qual é a quantidade em cada uma? A branca é 5x, então é 5 vezes 20, que dá 100. Nessa urna aqui. A preta, 7x, 7 vezes 20, que dá 140. Beleza? Aí tu faz a mesma coisa com essa outra. Só que para não chamar de x, tu não confundir, chama de y, porque tu já chamou de x na primeira. Branca na urna 2 é 5y. Branca na urna, preta na urna 2 é 9 partes, 9y proporcional. Somando a quantidade das brancas, que é 5y, com a quantidade das pretas, que é 9y, dá o total de bolas, que é 280. 5 mais 9 dá 14y. 280. Então, o y dá 280 dividido por 14. Y, 28 dividido por 14 dá 2. 280 dá 20. Por coincidência, deu igual ó, o y e x. Por isso que deu certo muitas soluções alternativas por aí. Mas se não desse igual, aí não ia, isso foi coincidência, tá? Foi coincidência. Por isso. Então, ó, a quantidade de brancas e pretas. Vou calcular. Brancas é 5y. Então, é 5 vezes 20. Dá 100, né? E pretas. Não é isso? 9y. Então, 9y. 9 vezes 20. Dá 180. Então, achei, ó. Moral da história. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Vamos lá. Ele quer a relação entre bolas brancas e pretas. Como é que eu sei? Porque ele pergunta, considerando-se todas as bolas das urnas, para cada 5 bolas brancas, há quantas pretas? Então, ele quer a relação, ele quer o quê? Aí eu vou agora para a resposta. Ele quer a relação entre o total de brancas e o total de pretas. Quem é o total de brancas? 100 aqui com 100 aqui. Dá 200. Quem é o total de pretas? 140 aqui com 180 aqui. 180 com 140 dá 320. Corta um zero aqui, corta outro aqui, fica 20 sobre 32. Professor, não tem essa resposta. Calma. Simplifica. Divide em cima e embaixo por o mesmo valor. Dá para dividir por 4. E por 4, né? 20 dividido por 4 dá 5. E 32 por 4 dá 8. Acabou a questão. Moral da história. Para cada 5 brancas, há 8 pretas. Ó. 8 pretas. Resposta que está na letra A. Por quê? Ó? Branca está em cima, 5 partes. E preta está embaixo, 8 partes. Não está dizendo que tem 5 bolas brancas e 8 pretas. Isso é uma proporção. Para cada 5 brancas vai ter 8 pretas. Se tivermos 10 brancas, teríamos 16 pretas. Vai dobrando. Se dobra em cima, dobra embaixo. Então é uma questão bem legal aí, inteligente. Beleza? Questão 6, FGV 2018. Uma questão que muita gente se enrola e eu vou ensinar uma maneira para você fazer essa questão e não ter dor de cabeça.
Agora é bom desenhar para você entender o raciocínio. Confere comigo. Para obter tonalidades diferentes de tintas na cor cinza, mistura-se quantidades arbitrárias de tintas, de cores brancas e pretas. José possui 150 ml de uma tinta cinza, que contém apenas 10% de tinta branca. Assinale a opção que indica a quantidade de tinta branca que José deve acrescentar à tinta que possui, de forma que a nova mistura contenha 40% de tinta branca. Vê a lógica dessa questão. Tem o início e tem o final. Beleza? Vou desenhar aqui para vocês. Tem o início e tem o final. Preste atenção. No início, o que é que a gente tem? A gente tem 150 ml no total. Ele diz o quê? Que a mistura de cinza é o quê? Branco com preto. Tem quantos de branco? 10%. Quanto é 10% de 150 ml? 10% de 150 ml só é pegar 150 e dividir por 10. Então dá 15 ml. Então 15 ml de quê? De branco. Beleza? Consequentemente, o restante é preto. Que é o quê? 135 é preto. Beleza? Só para você entender. Preto. Então isso é o quê? 10% e o preto é 90%. Vai acontecer uma mudança. Que mudança é essa? É aqui no final. Vai aumentar a quantidade. Eu não sei quanto vai aumentar ainda. Mas o que é que vai acontecer? Olhe para o final aqui. Foco. Olha o que muda. A nova mistura contém 40% de tinta branca. Então a tinta branca vai virar 40%. Eu não estou desenhando desenho proporcional não, tá? O tamanho. Então a branca vai virar, a tinta branca vai virar 40%. Eu não sei para onde ela vai. Vai virar 40%. Agora a preta. Se a branca vai virar 40%, a preta vai virar quanto? O total não é 100%? A porcentagem não muda, é 100%. Então a preta vai ser 60%. Ah, professor, entendi. A preta vai ser 60%. E esse 60% representa o quê? 135 ml. Por quê? Porque foca em quem não varia. A quantidade de tinta cinza não variou. Ó. Ela continua a mesma aqui. Ó. 135 era no início e 135 foi no final. O que vai adicionar, conforme fala o texto, é o quê? A quantidade de tinta branca que José deve acrescentar. Ele só vai acrescentar branco. O preto não vai acrescentar, então não muda. Vai mudar a porcentagem de preto? Vai de 90 para 60. Por quê? Porque vai acrescentar mais branca. Aí a preta vai ficar proporcionalmente em uma quantidade menor. Né? Quantidade assim, proporcional em porcentagem, não a quantidade em líquido. Então tu monta uma regra de 3 com esse raciocínio aqui, ó. Final. Com essas informações tu monta uma regra de 3. Por quê? Porque tu tem 3 informações e uma interrogação. Então, ó. 135 ml corresponde a 60%. 40% é a quantidade de tinta branca, que é X, que é a interrogação. Aí tu vai achar agora. A quantidade de tinta branca corresponde a 40%. Aí fica 60x é igual a 135 vezes 40. Para melhorar teu cálculo, tu pode cortar um zero de um lado com um zero do outro. E até simplificar o 6 com 4, mas eu não vou nem fazer isso. Vai ficar 6x. 135 vezes 4 dá 540. Tá? X é igual a 540 dividido por 6. Que é igual a quanto? 54 dividido por 6 dá 9. 540, 90. 90 ml. Cuidado com essa questão, viu? Se você for com sede ao pote e marcar a letra D, você erra. O que é que ele está dizendo aqui? Foi para quanto? A gente achou a interrogação. Foi para 90 ml. Volta para a pergunta. A quantidade de tinta branca que José deve acrescentar. Olha a palavra-chave aqui. Acrescentar. Se tu marcar 90, todo o teu trabalho foi por água abaixo. Então, ele deve acrescentar quanto? Aí agora tu responde na calma. Tinha 15 e foi para 90. Então, é 90 menos 15. Porque já tinha 15.
75 ml. Letra C de casa. Então, a gente tem que acrescentar 75 ml. Então, foca em quem não varia. Quem não variou aí? A tinta preta. Aí tu começava a regra de 3 focando nela. Que tu sabia que ela era 135 ml e o que mudou foi a porcentagem dela, que foi de 90 para 60. Aí o restante, 60 é ela, 40 é o restante, que é a branca. Aí você vai e mata. Essa é a maneira mais fácil depois que você aprende, ao meu ver. Você pega bem fácil isso aí, depois de muito treino, lógico. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.